E a gente vai começar então. Tia, eu preciso trocar de fone, peraí. Tá, vai lá trocar. Olha só, a gente sabe que a gente precisa de uma certa quantidade de alimentos, né, para o nosso organismo se desenvolver. Então, a gente precisa de alimentos para contribuir no nosso crescimento, a gente precisa de alimentos, né, porque cada um deles tem uma função diferente no nosso organismo, cada um deles tem um pouquinho de proteína, um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de lipídio, e cada um desses alimentos aí tem um papel importante para o nosso organismo, tá? Então, para começar, a gente vai falar, né, vai relembrar aí que o nosso corpo humano, para que ele possa utilizar os nutrientes dos alimentos que a gente consome, tem alguns sistemas aí que vão atuar em conjunto, como, por exemplo, o sistema digestório, respiratório e cardiovascular. Então, para que o organismo obtenha energia a partir desses nutrientes aí, desses, né, nutrientes presentes nos alimentos, é necessário que eles sejam transformados por meio de um processo que ocorre na presença do gás oxigênio. E esse gás ele é obtido pelo sistema respiratório, né, que é conhecido no processo da nossa respiração. Então, além disso, é por meio da respiração que o nosso organismo, a gente vai, né, eliminar aí o gás carbônico. Então, a gente inspira e expira, tá? Inspira. A gente inspira, a gente inspira o oxigênio e expira o gás carbônico, correto? Então, olha só, para que o nosso organismo funcione adequadamente, é necessário que alguns desses nutrientes aí que eu citei, tá? É necessário que eles estejam aí relacionados à nossa respiração, porque eles vão transportar aí e vai distribuir esses nutrientes por todo o nosso corpo. E quem desempenha esse papel é o sistema cardiovascular. E já no sistema digestório, esses alimentos vão ser o quê? Eles vão ser processados, quebrados em partículas menores, para a gente absorver só o que a gente precisa. Do que a gente não precisa, a gente vai eliminar, tá? Então vamos lá. Pessoal, tem alguém com o fone ligado fazendo uns ruídos aí no fundo. Faz a gentileza de desligar para mim, por favor, o fone. Isso. Só desligar o áudiozinho aí, só para não interromper. Enquanto a gente está conversando, ainda está ligado. Deixa eu ver. Marcos, será que é o seu? O Marcos está aqui com o dele ligado. Marcos, você desliga o seu microfone para a gente, meu amor, fazendo favor. Tia, é porque eu tinha entrado lá, aí tava como Marcos, só que aí ficou ligado, só que eu tinha saído. Tá, agora saiu. Agora não tá aparecendo aqui para mim, não. Vê? Deixa eu ver aqui. Não, tá não. Então, olha só. Então, a função dos nutrientes do nosso corpo, tá? Basicamente, vai ser essa, tá? Que o nosso organismo ele precisa de todos os nutrientes possíveis para que a gente possa se desenvolver com qualidade. Então, primeiramente, nós temos aí as proteínas. As proteínas, elas participam de diversas funções aí do nosso organismo, como, por exemplo, a multiplicação das nossas células. Então, as proteínas, elas vão ajudar como? Elas vão formar aí e reparar os tecidos, possibilitando o desenvolvimento e o crescimento do nosso organismo. E os alimentos que são ricos aí em proteínas, nós temos principalmente as carnes, ovos, feijões, ervilhas, leites, queijos e entre outros alimentos. Mas esses são os principais, tá? Que a gente deve consumir no nosso dia a dia. Pelo menos uma porção aí de alguns desses. Os carboidratos, vocês já sabem que eles nos dão energia, correto? Então, a gente vai encontrar aí carboidrato nos pães, no macarrão, na mandioca, na batata, no arroz, nas frutas, no mel e entre outros alimentos também. Já os lipídios, eles podem armazenar e fornecer energia ao nosso organismo, além de participar de algumas substâncias essenciais que são primordiais aí para o funcionamento do nosso organismo. Elas podem ser encontradas em óleos, manteiga,
castanhas, nozes e entre outros alimentos. Precisamos também de vitaminas que participam aí do nosso crescimento e do funcionamento adequado do nosso organismo. A gente vai encontrar essas vitaminas nas frutas, nas verduras, nas carnes, nos óleos, ovos. E precisamos também dos sais minerais, tá? Os sais minerais, eles participam da regulação de diversas atividades do nosso corpo. Eles ajudam a compor os ossos dos nossos dentes. E eles são encontrados em peixes, em verduras, frutas, carnes, ovos e mais outros alimentos aí. Vocês estão se alimentando bem, gente? Todo mundo está comendo um pouquinho aí de cada porção dessa? Principalmente vocês que estão, né, nessa fase aí de desenvolvimento, crescendo. Tem que comer um pouquinho de tudo, tá? Como diz lá em Minas, tem que comer um tiquinho de cada coisa. Porque senão vai ficar fraquinho e não vai crescer. Tá bom? Então, pessoal, tem um desenho de um pratinho que tinha no livro de vocês, até achei interessante, porque vocês observaram, né, nos nossos estudos, que esse prato está bem regulado. Ah, professor, o que você quer dizer com ele está bem regulado? Ou seja, ele tem um pouquinho de cada nutriente que o nosso organismo precisa. Então, a gente tem os alimentos que eles são construtores, reguladores e energéticos. Tá? Os alimentos energéticos, eles fornecem energia para o nosso organismo. Eles são ricos em carboidratos, em lipídios, né, como o arroz, o azeite. Tá? Então, eles são chamados de energéticos. Alguém sabe me dizer o que são alimentos construtores? Citar alguns exemplos para mim e falar o que eles, né, qual que é a função deles no nosso organismo? Alguém arrisca um palpite? Pode falar, só desligar acionar o microfone aí, porque está desligado, tá? Quem vai me contar? Sofia, Pedro, Manu, Maria Rita, estou esperando. Matheus. Para aqueles alimentos que ajudam a construção dos ossos, tipo carne, peixe. Bom, os alimentos, né, chamados aí de construtores, eles ajudam a compor diversas estruturas do nosso organismo, né? E os alimentos que têm, né, essas proteínas que a gente precisa aí, feijão, a carne, a gente chama eles de construtores, tá? Porque eles ajudam aí a compor essas estruturas que o nosso organismo precisa. E por último, eu deixei os reguladores. Alguém sabe me dizer o que são os reguladores aí? Os nutrientes reguladores? Alguém sabe me dar exemplos de nutrientes reguladores? Acho que eu faço. Eu sei dar exemplo. Então fala para mim exemplos. Vegetais. Isso. Vegetais, por exemplo. Frutas. Legumes. Folhas, alface. Isso. Até que a alface nem tanto não, a alface é meio fraquinha, tá? É bom a couve. Prefiram sempre os alimentos de folha de cor verde escura, tá? Eles são mais ricos em proteínas. Couve, principalmente. Para quem não gosta de carne, para quem é vegano, pode comer uma couve aí que vai substituir. Olha só, pessoal. Então, a gente tem aí o brócolis, a cenoura, o tomate, a beterraba, tá? Eles são alguns exemplos de alimentos que são ricos em vitaminas e em sais minerais. E eles são chamados de reguladores porque eles participam de diversas atividades do nosso organismo. Eles regulam, tá? Então, como eu já falei para vocês, o nosso organismo ele precisa o tempo todo de diferentes nutrientes, tá? Porque cada um deles vai ser encontrado um tipo de alimento. Então, quando a gente ingere aí uma quantidade variada, acaba que o nosso organismo ele vai ter tudo aquilo que ele precisa para funcionar adequadamente, tá bom? Então, eu preciso de energia para poder
jogar futebol, para poder nadar, para poder correr, para poder andar de bicicleta, para poder estudar, não é verdade? Então, é muito assim, importante que vocês consumam alimentos variados nas refeições de vocês, para que vocês consigam manter as funções do corpo de vocês bem nutrido, tá? Então, com o funcionamento e o desenvolvimento adequado aí do organismo, ele está associado ao consumo equilibrado desses nutrientes, que é um pouquinho de cada. Tanto se você comer demais, quanto se você comer de menos, tá? Isso aí pode prejudicar a sua saúde, resultando em doenças. Então, não adianta você comer muito um alimento só e deixar de comer outro. Não adianta você comer muita carne e não comer outros alimentos que você precisa para equilibrar o seu organismo, tá? A gente tem que comer um pouquinho de cada, tá bom? Por exemplo, quando uma pessoa ela apresenta uma baixa quantidade de ferro em seu organismo, a gente pode dizer que ela está com anemia, tá? É uma doença que se caracteriza pela palidez, falta de apetite e pelo desânimo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque são alimentos aí que são ricos em ferro, que, né, por exemplo, a carne vermelha, que ajuda na prevenção aí da anemia. Vou dar um exemplo para vocês aqui, prático. Em abril, eu fui ao médico, né? Eu levei vários exames e o médico disse que eu estava com anemia. O meu ferro estava muito baixo. Aí eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não gosto de carne vermelha, como assim pouquíssimo. Então, por eu substituir muita carne vermelha por frango e por peixe, que é o que eu gosto mais, acabou me causando essa anemia. Meu organismo ficou fraco em ferro e eu estava com a minha porcentagem bem abaixo do limite. Então eu estou ainda fazendo um tratamento com remédio, né, por via oral, são comprimidos, que eu tomo todos os dias, em jejum, antes da refeição, tem que tomar de manhã. Então esse comprimido, ele está repondo o meu ferro. Mas aí eu passei também a ter um cuidado maior nessa questão de comer alimentos que têm mais proteínas. Eu deixei de comer mais frango para comer um pouco mais de carne vermelha. Então, assim, aí dá um certo cansaço, dependendo da pessoa, te dá assim, dor nas pernas, porque te dá uma fraqueza. Então, por isso que é importante a gente equilibrar. Então, estou dando um exemplo para vocês de uma coisa que eu estou passando, tá? Eu estou em tratamento por 3 meses com remédio, para ver se equilibra o meu ferro. Então, por isso que quando eu falo para vocês, é importante vocês consumirem um pouquinho de cada um desses alimentos, por mais que a gente não goste, faz muita falta para o nosso organismo. E o meu organismo, ele reagiu à falta do ferro com muita queda de cabelo e minhas unhas quebrando. Então, assim, eu tive uma queda capilar muito grande e foi o que me levou a ir ao médico, tá? Então, mas todo mundo vai ter a mesma coisa? Não, todo mundo não tem a mesma coisa. As pessoas vão apresentando sintomas e cada uma vai apresentar um mais que vai chamar a atenção. O meu que chamou a atenção para eu procurar o médico foi a minha queda de cabelo. E por causa da queda de cabelo eu descobri que eu estava com o meu ferro baixo, tá? Então, é só um exemplo que eu estou dando para vocês do que aconteceu comigo, tá bom? Não quer dizer que todo mundo que tem queda de cabelo que é por causa que o ferro está baixo, não, tá? Tá. Só chamando a atenção, viu, meninas? Não fiquem preocupadas aí, já pegando cabelo para ver se tá caindo muito, tá? Porque não é só, do meu caso, foi a queda, tá? De cabelo. Mas tem pessoas que apresentam outras características, tá bom? Então, assim, vocês estão principalmente nessa fase de crescimento, então eu acho muito importante vocês terem esse cuidado de equilibrar o prato de vocês, sabe? Comer bastante coisas variadas, principalmente tem muita criança nessa fase que vocês estão, não gosta de comer verdura. É importante comer verdura, tá? Então, assim, tentem equilibrar o máximo possível o prato de vocês para vocês não ficarem com nenhum prejuízo, tá? De nenhum nutriente no organismo de vocês, tá bom?
Bom, falando em alimentação, nós temos também aqui para relembrar um pouquinho sobre a desnutrição e a obesidade. Então, tem alguns alimentos que causam obesidade e tem alguns, e a falta deles causam a desnutrição. Então, a desnutrição ela é a falta de nutrientes no nosso corpo causada por uma má alimentação, ou seja, uma alimentação inadequada, tá? Então, às vezes, você deixa de comer determinados alimentos que vão ser ricos em alguns nutrientes que seu organismo precisa, e isso vai te prejudicar e você vai acabar ficando desnutrido. A desnutrição, só para lembrar, ela prejudica o crescimento e o desenvolvimento, tá, do corpo e também traz um atraso na aprendizagem. Então, por isso que eu volto a dizer, é importante a gente ter uma alimentação equilibrada, tá bom? Já a obesidade, ela é aquele acúmulo de gordura no corpo, que vai causar um excesso de massa corporal. E ela pode ser provocada por vários fatores, tá? Principalmente a alimentação rica em nutrientes calóricos, como por exemplo, alimentos calóricos esses, vou citar aqui alguns exemplos. Doces e gorduras, tá? E também está associada à falta de atividade física. Então, vocês assim, né, já podem fazer uma natação, podem fazer os meninos jogar futebol, as meninas também se gostarem, né? Tem que ficar bastante atento com isso, com o que você come, para evitar aí que, né, você venha ficar obeso. Então, a alimentação ela é muito importante. Tanto você pode ficar com falta de nutrientes, como você pode consumir sempre a mesma coisa e pode acabar ficando obeso. Então, tomem bastante cuidado com o que vocês estão comendo, tá? Bom, continuando aí, né, falando da alimentação saudável, tem alguns alimentos, né? Alguns não. Os alimentos eles são classificados em reguladores energéticos e construtores, que vocês também têm que ficar atento, tá? Só lembrando, né, que os construtores ajudam a compor as nossas estruturas do organismo. Os reguladores, eles participam da regulação aí de diversas atividades. E os energéticos, eles fornecem energia, tá? Agora, associando a alimentação ao sistema digestório, a gente vai relacionar, porque tudo aquilo que a gente absorve, que a gente come, é necessário que eles sejam quebrados em pedaços e transformados em substâncias simples para que o nosso organismo consiga processar e mandar cada nutriente para onde precisa. Então, a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes, elas são realizadas no sistema digestório. Então, tudo isso que você come, tá, vai ter uma função no seu organismo. E aquilo que você não precisa vai ser eliminado pelas fezes. Tá bom? Então, olha só. A digestão, ela começa no momento que a gente começa a mastigar. Então, ela se inicia pela boca, tá? Onde o alimento ele é triturado e ele é cortado e rasgado pelos dentes. Então, né, durante a mastigação. Com o auxílio da língua, o que vai acontecer com esse alimento? Quem sabe me dizer? Com o auxílio da língua, o alimento vai ser o quê? Misturado a quem? Por quê? Saliva. Tô igual delegada, né? Fazendo pergunta, né? Uma atrás da outra. Saliva? Isso mesmo, Sofia. Então, você vai misturar o alimento com a saliva, tá? Que tem substâncias que vai te ajudar na digestão. E você mistura esse alimento na saliva para poder facilitar aí na sua mastigação, porque ele vai umedecer e vai deixar mole esse alimento até ele se transformar nessa mistura, que ele vai... Aí a gente vai chamar isso aí de bolo alimentar, porque vai facilitar quando ele for fazer a passagem, tá? Da boca até chegar lá no nosso estômago.
Então, olha só, com o auxílio da língua, o bolo alimentar ele vai ser direcionado aí para a faringe. Aqui, ó, né? Ele vai ser direcionado aqui para a faringe. Aí ele vai passar pelo o esôfago, né? Ele vai passar aqui pelo esôfago e vai chegar no estômago. Então, no estômago, o que vai acontecer com esse bolo alimentar, gente, lá no estômago? Quem me fala? Quem tem um palpite aí para arriscar comigo? As coisas que não servem para o nosso corpo, elas saem pelas fezes, e as coisas que servem ao nosso organismo ficam. Sim, Pedro, você deu uma acelerada aí no processo, né? Olha só, o bolo alimentar ele vai ser misturado ao suco gástrico, tá? E junto aos movimentos vai contribuir para a digestão. Então, nessa etapa, o bolo vai passar pela quimo, tá? Ele vai se chamar passar quimo. Por quê? O quimo ele é direcionado para o intestino delgado, tá? Que é aquele fininho. Aí vai passar pelo intestino delgado e lá no intestino delgado é que vai ocorrer a maior parte de absorção dos nutrientes que você precisa. Aí ele vai ser absorvido ali, os nutrientes vão ser absorvidos, vão passar aí para o sangue e vai ser distribuído para as outras partes do seu corpo, tá? Aí aquilo que não serve mais para o seu organismo, que não tem mais nada que interessa ali, ele vai ser direcionado para o intestino grosso, aquele que tem aquele monte de ondinhas. Então ele vai ser direcionado lá para o intestino grosso, onde vai ocorrer a absorção de alguns nutrientes de água e de sais minerais. Aí vai ficar um pouco mais sólido e vai ser formado as fezes, tá? Aí com isso aí vai ser formado as fezes, com esse resto aí que não precisa mais e vai ser eliminado do nosso corpo, tá bom? Aí no livro de vocês tem um desenho, né? Da troca de dentes. Aí vocês me perguntam, por que é importante os dentes, né, no nosso organismo? Justamente para isso. Os dentes servem para triturar, né, para esmagar, para rasgar os alimentos, para que eles sejam digeridos de uma forma mais fácil. Imagina se você engole um alimento inteiro. Primeiro que você vai engasgar, né? Corre o risco de você engasgar e, né, não vai ficar bom não. Então, os dentes incisivos, tá? Os incisivos são esses da frente aqui. É os 4 primeiros da frente. Qual que é a função deles, gente? Quem me conta? Os incisivos fazem o quê? Quando você pega uma coisa para comer, o que você faz? Você coloca a massa na boca. Eles rasgam. Antes de você rasgar, quando você coloca ele na boca, o que ele faz? Ele esmaga. Tritura. Ele corta. Os incisivos, eles vão cortar os alimentos. Os caninos, que é esses aqui, ó. O meu tem a pontinha. O meu tem a pontinha bem grande, ó. Igual de vampiro. Olha. Esses aqui, ó. Os caninos. Né? Eles têm a função de quê? Eu acabei de falar, acho que isso é o nome. Os caninos rasgam os alimentos, tá? Então, a gente tem aí os caninos que rasgam os alimentos. E já os pré-molares, que é esses aqui, ó, um pouco mais atrás. São para esmagar. E eles fazem o quê? Esmagam. Eles trituram e esmagam, tá? Os pré-molares e os molares, que são esses últimos aqui, ó, eles trituram e esmagam. Tanto é que você mastiga aqui na frente, assim? Não, né, gente? A gente mastiga lá no fundo. Repara para você ver, quando você coloca o alimento na boca, você vai empurrar ele automaticamente lá para o fundo da sua boca. É verdade ou não é? Ô, tia. Oi, fala. Matheus? Às vezes eu tento morder as coisas com esse dente, só que escorrega. Exatamente, porque a função dele não é essa.
Quando eu tento morder com o dente da frente, dá aquele sensação gelada no dente aí. Não dá pra... Tem algumas pessoas que têm os dentes um pouco sensíveis, né? Tipo assim, quando tá frio, que bate aquele vento frio assim na boca, parece que os dentes levam um choque, não é isso? Eu tenho, tia. Eu tenho. Porque tem Eu não algumas posso morder o picolé, senão meu dente fica muito frio. Também. Pois é, Morder tem colar algumas não pessoas que elas têm mesmo os dentes um pouco sensíveis, tá? Isso é normal, viu, gente? Isso é comum, tá? Aí fica gelado e dá uma sensação ruim. Exatamente. O dente dói, né? Bom, pessoal, então a gente falou um pouquinho aí sobre o sistema digestório, tá? A gente agora vai falar um pouquinho, né? Relembrar um pouquinho sobre o sistema respiratório. Tá? O sistema respiratório aí, ele é responsável, né? Pela a inspiração e expiração. Então, quando a gente inspira, entra que gás mesmo? Oxigênio. Oxigênio, muito bem. Então, quando a gente inspira, então o ar rico em oxigênio, em gás oxigênio, ele vai entrar pelas nossas narinas, vai passar por essa cavidade nasal aqui, vai vir pela faringe, pela laringe, vai chegar aqui na traqueia, tá? Ele vai chegar aqui, ó, na traqueia. Aí a traqueia, ela vai se ramificar em 2 canais, que são os brônquios, isso, que vai conduzir o ar até os nossos pulmões. E lá nos pulmões, os brônquios se ramificam em diversos canais. São chamados de quê? De que é chamado? Esses canais? Bronquite? É, bronquite? Bronquíolos? Não, Ah, bronquíolos. Muito bem. Então, esses... Tá vendo? Eu vou testando vocês. Já falei os brônquios, né? Aí vai passando, se ramifica. Vai ficando cada vez menor. Então, eles são chamados de bronquíolos, tá? Esses bronquíolos, eles terminam aí em pequenas bolsas. Que são quem? Onde ocorre a troca gasosa? Nos pulmões. Tá, mas e aí? Na hora que termina lá nas bolsas lá? Diafragma? Não. traqueia? O quê? Que? Os alvéolos, tá? Os bronquíolos terminam em pequenas bolsas e os alvéolos é onde vai acontecer as trocas gasosas, tá? Do ar que entrou para o ar que vai sair. Aí, olha só. Durante a expiração, qual gás vai ser eliminado mesmo? Carbônico. Isso. Então, durante a expiração, inspira aí, ó. Entrou que gás? Oxigênio. Agora eu vou colocar ele para fora, ó. Saiu qual? Carbono. Carbônico. Então, durante a expiração, o gás carbônico ele vai ser liberado aí dos pulmões, porque ele já fez aquela troca todinha lá dentro, já fez aquele caminho ali, tudo que precisava, né? E eu estou liberando aí esse ar aí para o ambiente, correto? Só que durante a inspiração, a gente tem alguns músculos, né? O diafragma que fica aqui abaixo, né, dos nossos pulmões, ele vai ser contraído na inspiração. E na expiração, o diafragma vai ser o quê? Primeiro ele contrai, depois ele relaxa. Tá? Isso mesmo. Então, esses movimentos aí, tá? São resultantes da ação de diferentes músculos e da movimentação de alguns ossos, tá bom? Que vão se contrair e vão aumentar o tamanho dos pulmões, possibilitando que o ar entre. Por isso, uma perguntinha. Vocês fizeram aquele experimento que eu pedi lá?
do balão com a garrafa PET? Ô, tia, eu só Eu não não sei tenho os materiais. Eu não tinha todos os materiais. tá canudo, né? Agora que foi assim, eu não tenho. Pois é, se vocês já conseguirem esses materiais aí, vocês já dão um jeitinho de começar pelo menos a montar para vocês verem que interessante que é, gente. Quando vocês montam aquele experimento, vocês entendem um pouco melhor como é que funciona a inspiração e inspiração. Ele é muito bacana. Acho que vale a pena vocês tirar um tempinho e montar, hein? Eu acho. Aqui, ó, só para vocês ficarem com vontade, tá? Só para vocês verem de novo aí. E, assim, para despertar a curiosidade em vocês de ver como é que funciona. Eu sei que eu deixo aqueles vídeos lá para vocês assistirem, né? Que mostra direitinho os movimentos, bonitinho. Mas a gente faz um desse em casa aí, ó, é bacaninha, tá? Quem fizer me mostra, tá? Na próxima aula. Tá bom? Quem conseguir fazer. Eu quero ver o objeto funcionando. Bom, pessoal, então olha só. A gente tem um órgão que ele é incomum, que ele é comum tanto no nosso sistema digestório como no sistema respiratório. Alguém se lembra qual órgão que é esse? Dou-lhe uma, vou fazer um leilão. Dou-lhe uma. Faringe. Opa! Não precisou nem de eu mudar. Quem falou? Maria Rita. Obrigada, Maria Rita. Você é uma fofa. Olha só, Maria Rita acertou, hein, gente? Então, a faringe, ela tem uma função importante aí, tá? Quando a gente ingere um alimento, a epiglote se fecha, tá? Impedindo que ele entre na laringe. Já reparou quando a gente engasga? É porque o alimento foi parar no lugar errado. Por isso que a epiglote tem esse papel importante aí, ó, tá? Ela se fechar para o alimento não ir para a laringe. Aí, quando a gente respira, a epiglote se abre, vai permitindo a entrada e saída do ar, tá? Então, olha só, a epiglote aí, ela tem um papel bem importante para a passagem do bolo alimentar para o esôfago, tá bom? Então, por isso que eu falei assim, já engasgou aí? Já. Todo mundo já engasgou. Não precisa ninguém falar como é que ele engasga, não, porque a gente engasga até com a saliva. Não precisa nem falar. Não é verdade? Pois é, a gente engasga até com a saliva. Então, olha só, a epiglote ela é uma estrutura que impede a entrada do alimento na laringe, porque ela vai direcionar ela direto aí da faringe para o esôfago. Tá? A mesma coisa, quando acontece os alimentos, né? Com os alimentos, quando a gente ingere alimentos sólidos ou líquidos, algo pode dar errado e pode ser encaminhado para a laringe. Aí, quando isso acontece, o ar ele não consegue seguir o seu caminho e a gente faz o quê? Engasga, né? Aí eu não sei lá na casa de vocês, mas a minha avó fica assim, levanta os braços que passa. Passa não, mas a gente levanta. Minha mãe também fala para levantar também. A gente levanta porque a gente fica pensando assim, é melhor levantar, né? Os braços, pra gente achar que vai melhorar rápido. Mas não melhora assim não. Então, olha só. Então, uma das reações do nosso organismo, quando a gente engasga, é fazer o quê? Não é? Ah, bom. Então a gente tosse imediatamente quando a gente engasga. Então a gente tosse na tentativa de fazer o quê? Que o alimento saia do ar que está atrapalhando, né? Está invadindo um lugar que não é dele. Então, olha só. Aí agora falando sério, tem alguns casos que a pessoa, quando ela engasga, ela não consegue respirar, tá? E tem gente que tem casos de pessoas que morrem, tá? Então, é muito sério essa questão da gente engasgar. Aí eu tô brincando com vocês aqui, levanta o braço, dá um tapinha na costa. Gente, por via das dúvidas, vamos fazer de tudo, né?
É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, olha só. Relembrando também que antes do ar chegar aí, né, aos nossos pulmões, o ar inspirado, ele é aquecido e umedecido aonde? Aonde que ele é aquecido e umedecido? Pelo amor de Deus, hein, gente? Pensa aí. Nariz. Oi? Nariz. Ai, glória a Deus. Cavidade nasal. Nossa, quase que eu engasguei aqui agora. A culpa é ser de vocês, tá? Olha só. Então, o ar, ele é aquecido e umedecido lá na cavidade nasal. Aqui, ó, quando ele entra, tá? Bem na entradinha. Aí, esses pelinhos que a gente tem no nariz, tem gente que gosta de arrancar, não pode, tá? Não pode arrancar esses pelos não, viu, gente? Esses pelinhos tem que ficar quietinho aí, porque eles filtram tudo que entra aqui, ó. Aí, se não tem pelinho para filtrar, como é que faz? Não tem jeito, né? Então, aí esses pelinhos, eles vão filtrar o ar e vai evitar que entre partícula de poeira, por exemplo. Aí na cavidade nasal, ela ocorre um muco. Não precisa me falar o nome do muco não, tá? Eu morro de nojo. Pelo amor de Deus, vocês vão ficar caladinho agora, tá bom? Aí tem aquele muco nojento, que ele também auxilia a reter o quê? Algumas partículas presentes no ar, tá? Então, quando a gente inspira o ar pelo nariz, a gente permite que ele seja filtrado, aquecido, antes de chegar nos nossos pulmões. Então, me responde uma coisa. A gente pode respirar pela boca? Não. Por quê? Porque aí o ar não vai ser aquecido e umedecido. Filtrado. Exatamente. Então, se vocês conhecem alguém que fica respirando pela boca, fala para a pessoa que está errado. Não está certo, não. Vou falar. Ela vai prejudicar a saúde dela. Aí tem aquele ditado, quem avisa amigo é. Né? Pois é. Bom, gente, então no sistema respiratório, além de tudo isso que a gente relembrou, temos também alguns prejuízos causados pelo sistema respiratório, que é o ar atmosférico poluído. Tá? Entre os principais problemas respiratórios, fala pra mim dois. Tô esperando. Asma, bronquite. Asma, bronquite, pneumonia, né? Então, olha só, a asma ela é uma doença que ela vai causar aí uma contração nos seus brônquios, dificultando a passagem de ar, tá? Então, tem algumas crianças que usam até umas bombinhas, né? Quando elas estão com crise. A Manuela não gosta. A Manu usa? Então, a Manu sabe muito bem o tanto que ela sofre, né? Por conta disso. As doenças respiratórias, gente, elas são mais frequentes em que época do ano mesmo? É no calor, né? É sim, é no calor. Não é não? Eu tenho certeza que é no calor, vocês não estão sabendo. Quando? Não. Ah, que bom! Vocês estão fazendo para casa direitinho, né, gente? Olha só. As doenças respiratórias, gente, elas ficam muito mais evidentes, tá? No inverno. Por que é no inverno, então, já que vocês, né, sabem de tudo? Por quê? Quer ficar frio, não, né? Porque ela fica seco? Não é só porque fica frio não, viu, Carol? Olha só, por conta da umidade e a temperatura que estão mais baixas. É úmida, fica úmida, eu falei. Quem falou? Eu falei. Ah, você sussurrou aí no meu ouvido e eu nem ouvi. Eu nem escutei direito. Mas é isso mesmo, você tá certa, tá? Aí acontece que essas condições, igual a gente está agora no inverno, favorece muita aglomeração, né? Vão ficar aqui dentro da sala fechada, com a janela, a porta, tudo fechado que tá mais quentinho, né? Assim que fala. Eu falo isso lá em casa todo dia à noite com meu marido. Vamos fechar a janela, tá ventando. Tá frio. Aí acontece o quê? Esses problemas.
porque as pessoas tendem a aglomerar, né, nos lugares, e isso acaba o quê? Prejudicando a saúde, porque nos ambientes fechados contribui para a transmissão dos seres microscópicos de uma pessoa para outra. Tá? Então, por isso que a gente tem que evitar ambiente fechado. Tá bom, gente? Eu tenho certeza que vocês não vão esquecer disso nunca mais. Não é? Bom, gente, esse foi um resuminho do nosso sistema respiratório para vocês, tá? Para a gente relembrar. Eu acho que a gente sinalizou aqui as principais partes importantes que a gente precisava. E para a gente fechar aqui com o sistema cardiovascular, nós vamos falar um pouquinho sobre o transporte aí, né? Para que servem as artérias, as veias, a função do nosso coração. Por falar nisso, alguém sabe a função do coração? Não vem falar comigo que é bater não, tá? Pelo amor de Deus. Funciona para quê? Tô esperando. Não, mas ninguém arrisca nem um palpite? Misericórdia. Bom, gente, a função aí, né? O coração ele funciona como uma bomba para impulsionar aí o sangue, né? Para todo o corpo, no interior dos nossos vasos sanguíneos. Então, o tecido muscular do coração ele vai se contrair, né? Vai agir como uma bomba, né? Vai se contrair aí e relaxar de maneira coordenada, resultando em batimentos cardíacos, tá? E esses batimentos são acompanhados aí, né? De um som e ele é originado do fluxo de sangue no coração. Então, os vasos sanguíneos que a gente tem aí no nosso corpo, eles são semelhantes a pequenos tubos que chegam em diversas partes do nosso corpo e eles têm, né, a função de fazer o quê? De transportar aí, tá? O sangue para todas as partes do nosso corpo. Então, as artérias, por exemplo, são vasos com paredes mais espessas que vai transportar sangue do coração para o tecido. Já as veias aí, elas vão transportar o sangue do tecido para o coração. Já os capilares, que são aqueles ramificados aí, né, aquelas ramificações menorzinhas dos vasos sanguíneos, elas vão conectar aí as artérias a pequenas veias. E a parede dos capilares, elas são bem fininhas e vai permitir a troca de substâncias entre o sangue e as células do tecido, tá bom? Bom, o sangue ele é um tecido aí formado por uma porção líquida chamada de quê? A gente pode chamar o sangue de quê mesmo? Ninguém arrisca? Tá, né? De plasma. Eu digo. Já que ninguém me responde, eu digo. O sangue ele é um tecido formado por uma porção líquida chamada de plasma, tá? Por células sanguíneas, que são as hemácias e os leucócitos. E fragmentos de células, que são as plaquetas. Então, o plasma ele é um líquido de cor amarelada, formada por água e por substâncias, tá? Aí nós temos os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né? Que são as células relacionadas à defesa do nosso organismo. Então, quando alguma bactéria nos infecta, os leucócitos eles são produzidos em quantidade bem maior para nos proteger, para poder atacar ali, né? Aquela bactéria e proteger o nosso corpo. As hemácias já são os glóbulos vermelhos. Elas possuem aí esse pigmento vermelho, né? Chamado de hemoglobina, que vai dar essa cor vermelhinha para o nosso sangue. A função das hemácias é transportar o gás oxigênio e o gás o quê? Carbônico. Eu tenho certeza que você ia falar isso, não era? Pois é. Eu tinha falado, mas é porque meu microfone estava ligado. O microfone estava desligado. Tá. E as plaquetas, elas são fragmentos de células que participam do processo chamado de coagulação, que acontece tipo assim, a gente machuca e aí essa célula, ela vai interromper o sangramento. Pequenininho, tá, gente? Não precisa fazer um machucado desse tamanho aí que ela vai interromper, que ela vai dar conta, não. Só para lembrar. Bom, ainda falando do cardiovascular, a gente fez um resuminho em breve aí, a gente falou dos principais, né, das principais estruturas.
do nosso sistema cardiovascular. Bom, é isso. Eu notei que vocês tiveram uma dificuldade muito grande em resolver algumas questões, até mesmo de corrigir. Observei que tinha muitas atividades em branco, fiquei muito preocupada e espero que vocês fiquem mais atentos às questões agora do segundo módulo, até mesmo de perguntar, professora, não entendi, professora, é isso mesmo? Tá? Para não acontecer isso, tá bom? Porque vocês precisam dos módulos preenchidos, até mesmo para vocês, se precisar relembrar alguma matéria, algum conteúdo, alguma coisa que ficou em dúvida, tá ali já registrado, tá? Então, pessoal, beijos para vocês. Não deu tempo de corrigir a folha, a gente corrige na próxima live, tá? Não tem problema. Amanhã a nossa revisão do módulo 1 vai ser de história, tá bom? Fiquei muito feliz que todo mundo está presente hoje na aula. Eu espero todo mundo amanhã também. Fiquei super feliz de vocês estarem acompanhando a aula, tá? E amanhã eu continuo com as minhas perguntinhas, tá? De história. Amanhã é história.